descobri um bando de coisa que ninguém pode saber. Por isso eu estou botando na rede mundial de computadores. Hoje é mais um atendendo a pedidos aí, né? Hoje a gente vai falar sobre maçonaria. Pois é, um bando de gente já me perguntou, né, sobre, cara, fala sobre maçonaria, que raio que é isso, de onde eles vêm, quais são os interesses desses caras. Bom, tá um tema bem complicado de se falar, né? Por quê? Porque a gente não sabe muito a fundo sobre como funciona a maçonaria pela própria estrutura deles, tá? A maçonaria é uma entidade aí que a gente pode chamar de sociedade semissecreta, né? Por que semissecreta? Porque todo mundo sabe que a maçonaria existe, ué. Caramba, ela tá por aí, você vê as lojas maçônicas espalhadas pelas ruas, você vê monumentos que foram doados pelas comunidades maçônicas, você vê a comunidade maçônica participando da vida das pessoas, né? Você vê carro com adesivo de brasão maçônico. Cara, outro dia eu vi um cara compartilhando uma postagem no Facebook, né, de um grupo chamado Maçons do Brasil. Pô, então não é tão secreto assim, né? Como é que uma entidade secreta vai se expor tanto dessa forma? A gente chama de semi-secreta por quê? Porque os eventos e as discussões que rolam dentro dessa sociedade é algo que cabe apenas aos que são associados, aqueles que estão de alguma forma ligados à maçonaria, né? Por quê? Porque a ação que eles promovem depende ali de uma questão de fidelidade, né, nas decisões que são tomadas internamente nesse grupo. E justamente por isso eles não ficam se divulgando assim abertamente à torta e à direita para qualquer pessoa, tá? Por isso uma sociedade semi-secreta. Bom, como é que surgiu a maçonaria? Cara, tem muita lenda envolvida aí na origem da maçonaria, tá? Inclusive coisa que eles ajudam a divulgar, até mesmo para dar uma dispersada nas ideias ali, né? Mas vamos lá, se você for começar a revirar sites, né, matérias falando sobre maçonaria, você vai ver referência que está falando assim que as origens dele estão nos construtores do Templo de Salomão. Cara, pode ter certeza que é algo bem mais recente do que isso, né? Se for buscar nessas fontes, fala, cara, os caras estão ligados lá à construção do Templo de Salomão, as pirâmides do Egito. Calma, né? Quando você começa a analisar a estrutura e o simbolismo da maçonaria, você reconhece que a origem deles está em alguma coisa lá nas corporações de ofício, né? Aquelas corporações de ofício medievais. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí, né? Eu vou botar o link aí na descrição, né? Mas o que eram essas corporações? Eram associações de trabalhadores de uma mesma função, né? Trabalhadores ali que ofereciam os seus serviços coletivamente, né? E acabavam conseguindo, a partir dessa associação de trabalhadores, conseguir benefícios para si também, né? Por exemplo, você pega a própria palavra maçom. A palavra maçom em francês significa pedreiro. Bom, pedreiro aqui no Brasil, a gente usa essa palavra para falar do cara que trabalha com construção civil, né? O cara que ergue casas. Mas o termo pedreiro em francês não é exatamente isso, apesar de estar ligado à construção, né? Pedreiro é o cara que trabalha entalhando pedra, bom, para a construção, né? Lembrando que lá na Idade Média as grandes construções eram feitas de pedra entalhada, né? Quando você construía uma catedral, né? Você não fazia ali de concreto armado com viga de metal, né? A catedral era feita de pedra, e pedra entalhada, e pedra esculpida. Bom, fazer esse tipo de construção demandava ali algum tipo de conhecimento. E esse conhecimento não era para ser espalhado para todo mundo, certo? Se todo mundo soubesse como é que construir uma catedral,
qualquer um construiria. Então existiam determinados segredos de produção que eram guardados pela corporação dos pedreiros, né? Percebe que essa ideia de, olha, nós somos uma associação, né? Nós temos alguma coisa em comum, que é a capacidade de produzir, né? E nós temos determinadas proteções, né? Nós temos determinadas defesas, coisa do tipo, cara, a gente precisa comprar pedra para poder produzir, a gente precisa comprar ferramenta para poder entalhar a pedra, né? Se a gente comprar isso coletivamente, né, a gente consegue preços mais em conta, né? Se a gente vai sair de um local A para um local B para poder fazer uma produção qualquer, construir uma catedral, um palácio, um castelo, sei lá o que, né? A gente vai precisar de segurança, né? E é muito melhor a gente conseguir a segurança coletivamente. A gente vai precisar de algum sistema de pagamento, alguma estrutura bancária, né? Então coletivamente a gente se organiza melhor, né? Tendo uma série de produtores coletivamente a gente consegue construir algo tão grande quanto uma catedral, né? Então essa ideia da associação de nós cuidamos de nós, né? E isso pode se espalhar para outros caminhos, né? Foi de onde nasceu uma associação, como por exemplo a maçonaria, né? Pensa de novo numa associação de pedreiros, numa corporação de ofício medieval. Dá para perceber que é um trabalho bastante perigoso. Imagina você ficar ali pendurado a 12 metros de altura, construindo um telhado de uma catedral, né? Você poderia cair e morrer. Pô, e a sua viúva? E os seus órfãos? O que ia ser deles? A corporação de ofício tomava conta. A associação dessas pessoas da mesma função ia ajudar aquele grupo. Afinal de contas, todo mundo estava sujeito a alguma coisa do gênero. A oficina poderia pegar fogo, o grupo poderia ser roubado, vai saber, né? Então, nós cuidamos de nós, né? Os nossos filhos serão orientados por alguém da nossa associação, né? Todo mundo aqui vai estar sempre sendo apoiado por quem é da associação, certo? E bom, como nós vivemos numa determinada região, a nossa região é importante para nós, né? Ou seja, criar melhorias para a comunidade onde a gente vive acaba sendo muito positivo, certo? Então, se essa região onde a gente vive tiver pouco desemprego, necessariamente a criminalidade vai diminuir. Então, cara, é bom a gente cuidar do desemprego nessa região. Ah, mas isso seria uma função de um administrador público. Pois é, mas na ausência dele, já que estamos vivendo num ambiente tão complicado, né, nós podemos tentar dar um jeito nisso, né? Quanto melhor a nossa comunidade estiver, mais a gente se desenvolve. A maçonaria, ela surge daí, né? Ela surge desse tipo de trabalho que vem lá dessas corporações de ofício. Inclusive, né, se você for pegar um dos principais brasões da maçonaria, desses mais conhecidos, né, ele é composto por quê? Por ferramentas de pedreiro, né? Eu já vou colocar aqui a imagem para vocês entenderem, mas ele é formado por quais símbolos? Né? Um compasso, né? Um transferidor, um esquadro e no meio, né, um G, né? O G, que é um transferidor, né? Mas que vai ganhar uma outra conotação depois, um G de God, né? Que seria o grande arquiteto do universo. Deixa eu botar o símbolo para vocês aqui. Esse termo aí que eu falei, o grande arquiteto do universo, não vai ser necessariamente uma expressão maçônica, né? Essa ideia do grande arquiteto do universo vai surgir num momento onde a maçonaria vai ganhar muita força, que é durante o iluminismo. Aliás, muitos pensadores iluministas fizeram parte da maçonaria, né? Muitas pessoas ligadas às transformações geradas durante o iluminismo pertenciam à maçonaria, né? Se você for pegar o nosso caso brasileiro, por exemplo, Dom Pedro I, né? Ele era grão-mestre de uma loja maçônica, né? Inclusive, né, deixa eu colocar uma outra imagem aqui, lá no Parque da Independência, aqui na cidade de São Paulo,
onde teria sido proclamada a independência do Brasil, né? Próximo à chamada Casa do Grito, que seria o local onde Dom Pedro teria descansado depois do grito de Ipiranga. Deve ter sido um grito muito forte, ele deve ter ficado muito cansado, né? Foi descansar na casa. Tem uma pequena laje no chão em forma de triângulo, né? Um triângulo equilátero. Aliás, outro símbolo maçônico, né? O triângulo equilátero, né? Por que o triângulo equilátero? De novo, volta à ideia do construtor, né? O construtor, ele busca o equilíbrio, né? E, cara, se pensar um banquinho com 3 pés, ele é muito mais equilibrado do que um banquinho com 4, que sempre fica uma perna bamba, né? Outra coisa, né? O equilíbrio, a ordem, a manutenção do espaço, deixando ele ordenado, bem cuidado, bem equilibrado, é uma preocupação dessas associações, principalmente quando você entra dentro do momento do iluminismo. Tá? Então tá lá aquela laje, né, pequenininha, né, uma lajotinha lá, né, escrito lá que o grão-mestre Pedro de Alcântara esteve ali. Né? Eu vou colocar a imagem aqui para vocês. O mesmo símbolo você vai encontrar na bandeira do estado de Minas Gerais, né? O triângulo equilátero. Por quê? Cara, o pessoal que participou da Inconfidência Mineira, muitos deles eram maçons, né? E olha o que os caras estão pensando. Eles estão pensando numa transformação da sociedade e numa transformação sempre positiva, né? Eles estão reconhecendo lá que, vivendo da forma como eles viviam na Minas Gerais, da época da exploração do ouro, da decadência da exploração do ouro, era muito prejudicial para a sociedade. Então eles estão planejando lá uma transformação social para um estado onde não beneficiaria apenas a comunidade maçônica, mas toda a comunidade mineradora. Tá? Por isso lá, a bandeira do estado de Minas Gerais é a bandeira que foi criada para criar a República das Minas Gerais, né? Que era o projeto da Inconfidência Mineira, né? A bandeira branca com o triângulo vermelho e a frase em latim libertas que será tamen, a liberdade ainda que tardia. Olha lá a imagem de novo. Na independência dos Estados Unidos, você também vai encontrar uma série de líderes maçônicos, né? O George Washington, o primeiro presidente americano, também era maçom. E não só ele, obviamente, né? Todo mundo ligado lá ao Congresso da Filadélfia, né? Todo mundo, estou exagerando, não dá para falar todo mundo, mas boa parte do pessoal ligado lá ao Congresso da Filadélfia, o pessoal que vai redigir o projeto de independência dos Estados Unidos, né? A declaração de independência dos Estados Unidos, né? Vai pertencer a essa maçonaria, né? E justamente por isso, dentro da cultura americana, você vai encontrar uma série de símbolos que são símbolos maçônicos, né? Por exemplo, nas notas de dólar, você vai encontrar lá um símbolo que é uma pirâmide, né? Uma construção num triângulo equilátero, né? E lá no topo um olho, né? Que é o olho que tudo vê, que é o olho do grande arquiteto do universo. Cara, justamente por ideias como essa aí, do grande arquiteto do universo, o transferidor, que virou um G de God, né? Apesar de maçom ser uma palavra francesa, né? Eles não são uma religião, né? Quando a gente fala de igreja maçônica, não, é uma loja maçônica, loja que deriva de lodge, né? Lugar, né? O espaço de reuniões, né? Onde as pessoas vão lá se encontrar e discutir filosofia, né? As questões da comunidade, né? Como a sociedade pode melhorar, como eles podem contribuir para que a sociedade avance, para que a sociedade melhore, né? Para que exista um bem comum, né? Para que tudo evolua num sentido positivo, né? Então, essa ideia do mistério que está em torno dessas reuniões e símbolos como esse, né, vão fazer com que as pessoas olhem para eles e pensem que é um tipo de seita. Não é bem isso, tá? Essa ideia do grande arquiteto do universo coincide com as ideias do iluminismo, né? Por quê? Porque esse título de o grande arquiteto do universo, tá? Pensa o seguinte, um arquiteto faz uma casa. Depois que ele fez a casa está pronta, acabou, tá? É botar a casa para funcionar,
tá? Ela vai continuar existindo após a construção. Era meio que a visão de Deus, né? Uma visão iluminista. Deus fez o universo e acabou. A partir daí, quem se vira somos nós. Ele arquitetou essa máquina gigantesca, perfeita, ideal, que é o universo, né? Nós trabalhamos em cima desse projeto maior, desse projeto perfeito, e vamos fazendo a manutenção dele, vamos equilibrando toda essa estrutura e fazendo com que ela continue fluindo, que ela continue funcionando, certo? Ou seja, Deus pouco interfere na nossa ação. Nós é que agimos, por isso precisamos de um plano de ação, por isso precisamos discutir, por isso precisamos nos reunir entre aqueles que estão interessados em transformar o mundo em alguma coisa melhor, né? E vamos buscar a manutenção desse mundo. Vê então que no final a maçonaria não tem nada a ver com religião, é um grupo de pessoas pensando em como tornar a sociedade algo melhor. Pô, mas se eles são tão positivos, né? Se eles estão sempre pensando em como transformar esse mundo em algo melhor, por que que eles se escondem? Por que que eles não contam os segredos do que eles decidem por lá? Por razões óbvias, né, gente? A sociedade é heterogênea, nem todo mundo concorda. E, obviamente, ações desse tipo geram antipatias de determinados grupos, principalmente de grupos mais perigosos, né? Grupos mais ditatoriais, grupos que vão tentar forçar um tipo de pensamento, forçar um tipo de postura social, política, econômica, né? Quem contraria esses grupos, obviamente, vai ser perseguido. E se você for ver que o ápice da maçonaria aconteceu lá durante o iluminismo, num estado absolutista não é muito bom você ficar se expondo assim, né? Pensa na Inconfidência Mineira, que foi o que aconteceu com os Inconfidentes, né? O Tiradentes foi enforcado, o resto das lideranças foi presa, foi exilada, teve os bens tomados, né? Percebe que em ambientes mais autoritários, você tomar esse tipo de ação não é algo muito seguro. Justamente por isso, esse tipo de segurança, esse tipo de restrição que eles vão ter a ficar divulgando tudo aquilo que eles decidem. Tá? Mas qual que é o caminho que esses caras criaram? Né? Qual que é o ideal dessas pessoas? Bom, ao que se sabe, né, ao que é permitido que os maçons divulguem, né, a gente sabe o que? Eles têm um entendimento muito ligado a essa filosofia liberal, iluminista, né, que fala de uma espécie de humanismo universal, né, um pensamento típico do século XVIII, que vai avançar pelo século XIX. Né? Se acredita que existe um tipo de espírito guia maior, não tem espírito de forma religiosa, tá? Mas na forma de um pensamento, né? Um pensamento guia maior, né? Que é comum a toda a humanidade, independente de onde ela é originária, né? E que esse espírito humano, né? É extremamente racional, né? É extremamente positivo, né? Justamente por causa dessas ideias é que nesse desenvolvimento do liberalismo é que você vai ver o nascimento de filosofias como o racionalismo e até mesmo o positivismo de Auguste Comte, né? Que seguem essa ideia de que tudo pode evoluir dentro de um plano, tudo pode evoluir dentro de uma racionalidade, né? Se você agir em prol dessa racionalidade positiva, o mundo pode ser melhor. Percebe então? A maçonaria e outros grupos que surgiram mais ou menos no mesmo período, né? A Rosa Cruz, vou falar templários, mas não vá pensar cavaleiro templário medieval, né? Buscou-se o nome nesse grupo, mas tinha uma outra seção chamada de Templários, os Illuminati, que não tem nada a ver lá com a série de livros de filme do Dan Brown, né? Os Illuminati era algo parecido com maçonaria, então também não vai perverter a imagem da maçonaria como estou falando disso agora, né? Mas eram associações de grupos preocupados com a comunidade, grupos
que estavam tentando transformá-la de uma forma que eles pensavam ser mais positiva, mais plena, tá? Então, isso não tem nada a ver com religiosidade, mas com filosofia. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um discutir. Deixe sua opinião, deixe sua questão. Essa é a Planchete do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.